Depois da derrota para a equipe do Botafogo, o Internacional começa a preparação para o jogo do ano. A partida contra o Rosário Central nesta terça-feira no estádio Beira-Rio pode encerrar as chances de um grande título nessa temporada de 2024 ou manter as esperanças vivas para uma conquista ainda neste ano. O técnico Roger Machado teve notícias positivas na atividade deste domingo no CT da Morada dos Quero-Queros. Jogadores que não estiveram na estreia do treinador, mas que devem estar à disposição na partida desta terça-feira. A gente fala também a respeito da estratégia de Roger Machado, que deve mexer bastante no conceito de jogo estabelecido pelo técnico Eduardo Cudê anteriormente. Falaremos também sobre a polêmica de Charles Arangues, que estaria, de acordo com a imprensa chilena, de malas prontas para jogar na Universidade do Chile. Entretanto, neste domingo, a direção do Internacional e o staff do jogador deram as suas manifestações contrariando esta notícia. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 21 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros, o treino de reapresentação depois da derrota do Internacional para a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Notícias importantes para o técnico Roger Machado, que deverá ter à disposição dois jogadores que não estavam com a delegação na partida do Rio de Janeiro. Eu falo de Fabrício Bustos, que tinha um desgaste, tinha dores musculares, e Ener Valencia, que teve uma lesão muscular no quadril. Esses dois jogadores estão recuperados e estiveram no treinamento deste domingo. Portanto, devem estar à disposição para a partida de terça-feira. Essa é a tendência dentro daquilo que o Roger vai projetar para a equipe. Wanderson é a grande dúvida. O atacante que ficou de fora dos últimos 2 jogos por fadiga muscular, de novo não treinou. Entretanto, ele foi preservado apenas e pode se recuperar a tempo de atuar contra o Rosário Central nesta terça-feira. A gente pode, a partir disso, já tendo o Roger Machado mais opções, desenhar um time titular do Internacional, o que é complicado porque agora tem um pouco mais de opções. Mas a gente tem uma ideia dentro do que o Roger falou sobre o conceito da equipe para as próximas partidas. Aliás, na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre uma das mudanças que o Roger Machado vai tentar fazer, que é dar mais profundidade ao ataque do Inter, em especial em combinações pelos lados do campo. Um dos diagnósticos de Roger Machado é que o time do Inter com o Cudê atacava muito por dentro, e a ideia agora é também atacar pelos lados. E ele falou abertamente sobre isso, eu trago isso nesse vídeo, é só clicar para assistir, tá? Uma das ideias também que foi relatada no treinamento e que foi observada no treinamento, e o Lucas Dias esteve no treinamento do Internacional e pôde confirmar isso e pôde apurar isso, é jogar de maneira mais direta para os atacantes, tá? O Inter quer ter um jogo de transição ofensiva um pouco melhor acentuado, um pouco melhor ajustado. E aí algumas peças podem ser importantes para isso, como por exemplo o Ener Valencia, jogando quem sabe ao lado do Borré no ataque, 2 atacantes de velocidade, ou Wesley também fazendo essa função, são possibilidades importantes que o Roger vai ganhar, principalmente agora com a volta do Ener Valencia e do Alan Patrick, 2 jogadores que não estiveram à disposição na estreia do Roger contra o Botafogo. Eles estando à disposição, podem dar este jeito de jogar para a equipe do Internacional, tá? Avançando na pauta, eu quero falar a respeito de Charles Arangues, porque o meia do Internacional foi alvo de especulação depois do jogo contra o Botafogo. Um jornalista chileno perguntou ao Roger Machado sobre a possibilidade do Arangues ficar ou não ficar. O Roger Machado deu a versão dele, disse que conversou com o Arangues, que o Arangues está integrado no projeto, que ele conversou só 2 vezes com o Arangues até agora. E depois esse jornalista concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, onde ele afirmou que o Arangues quer ir para a Universidade do Chile e que a família do Arangues, inclusive, já se mudou para o Chile, de Porto Alegre para o Chile, isso depois das enchentes. Isso chamou a atenção de muita gente, mas algumas situações que eu preciso colocar aqui, tá? A primeira delas, esse jornalista está em todos os jogos do Internacional no Rio de Janeiro.
em todos os jogos do Rio de Janeiro. Em todos os jogos do Inter no Rio de Janeiro. E ele sempre pergunta sobre Charles Arangues. Cara, isso desde a época do Mano Menezes. Desde 2022. Sempre que o Inter joga no Rio de Janeiro, ele está e faz uma pergunta sobre Charles Arangues. Então, não é porque ele teve uma novidade que ele foi lá e perguntou sobre Charles Arangues. Não, ele faz isso todo jogo. E a partir disso, a gente tem as versões do Inter e do staff do jogador. A informação dele é de que o Arangues quer ir para a Universidade do Chile. Do lado do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos falou com o pessoal do Diário AS do Chile e disse: não vai sair. Ele não vai sair do Inter antes do final do contrato. Isso já foi conversado, isso já está definido e o Arangues não sai. O presidente bateu um martelo. O André Cury, que é um agente que representa o Arangues aqui no futebol brasileiro, conversou com o pessoal do Revista Colorada e informou que não há nada sobre saída do Charles Arangues. Não há nenhuma conversa sobre saída do Charles Arangues. E vamos lá. O Arangues tem contrato até a metade do ano que vem com o Internacional. Eu acho que sim, é possível o Arangues sair na metade do ano que vem para a Universidade do Chile. Eu diria que essa é a tendência. Mas romper um contrato com o Inter não me parece ser a ideia. O Arangues está com muitos problemas clínicos, de novo problemas no tornozelo, e tem problema nos dois tornozelos. Isso está prejudicando a temporada do jogador, mas o Inter garante que não há possibilidade de saída do Arangues nessa janela de transferências. Vamos aguardar para ver se isso evolui de alguma forma, tá? Por último, nesse domingo, depois da derrota para o Botafogo, a gente teve alguns cartazes de protesto contra o time do Internacional pela torcida, espalhados pela cidade, alguns inclusive em frente ao estádio Beira-Rio aqui na Avenida Padre Cacique. E 2 jogadores foram citados, tá? Rômulo e Johan. Rômulo de fato fez um jogo ruim contra o Botafogo também, já havia feito um jogo ruim contra o Rosário Central, mas foram os 2 jogadores atacados pelas faixas, tá? É um clima de protesto, é um clima de animosidade que se cria, né? E o Inter agora nessa terça-feira tem uma decisão contra o Rosário Central, onde precisa vencer para passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, e Rômulo deve ser titular, porque o Thiago Maia e o Fernando ainda estão no departamento médico. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds dessa semana de futebol. A gente vai ter, por exemplo, no dia 24, que é a famosa quarta-feira, Campeonato Brasileiro, Vitória e Flamengo. O Flamengo tá pagando 1,8, mas já dá pra gente dar uma olhada nas odds pela Copa Sul-Americana. Inter e Rosário Central, por exemplo. Odd do Inter 1,58, empate 4, Rosário Central 5,75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!